Olá, meus amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Fazia tempo limpeza de casas e hoje a gente está num templo aqui de São Paulo de uma ordem esotérica. Tá, fui convidado a fazer uma análise de uma ordem esotérica aqui em São Paulo e a gente vai dar uma limpeza, claro. Vamos ver o que podemos encontrar. E quem me chamou foi uma pessoa que está hoje bem conhecida na internet. Olá, gente, boa tarde. Eu sou a Daniele Fernandes, uma das fundadoras da Igreja de Lúcifer do Novo Éon, que agora segue como Sociedade Esotérica do Novo Éon. Tá, ela tá também aqui numa reforma, temos um rapaz trabalhando aqui e nós vamos entender o que é isso aqui. Eu nunca entrei, primeira vez que eu tô chegando. O que é essa sala inicial aqui? Bom, aqui era a garagem, né? Funcionava como almoxarifado. Inicialmente seria uma área de giras, mas que nunca foi concretizada. Então era mais ou menos um... Aqui tinha festa? Não, aqui era um local mais de bagunça, na verdade, né? E ali, vamos entrar por aqui, na verdade a entrada principal do templo é lá, mas eu vou mostrar aqui os bastidores pra você, né? Aqui tem uma espécie de um salão onde tinha festas, nada? Não, só uma era garagem. pra ser, né? Era pra ser, mas não acabou não ocorrendo. Aqui é um banheiro? Essa é uma sala que ficou muito conhecida recentemente, porque ela era preta. Essa é aquela sala. O que tinha aqui? Assentamentos, imagens de Exu e Pombogira. Ah. Aqui era o quartinho da quimbanda. Nossa, é pequeno? Bem pequenininho, era uma sala preta e aqui ficavam guardados, né, os assentamentos e as imagens. E agora tá branca. Agora tá branquinho. Papai pintou tudo. Agora tá branquinho. Tinha sangue aqui? Tinha, porque tinha assentamentos. O sangue ele ficava do lado direito? A mesinha ficava ali no fundo. A mesinha aqui, mas a oferenda onde tudo era oferecido ficava mais pelo para chão esse lado inteiro, os direito. assentamentos ficavam embaixo da mesa ali. Tá. Aqui ficava uma imagem grande. Isso. Ficavam várias imagens grandes, imagens de Exu na parede. Aqui tem marca de sangue. Mas a marca de sangue, ela fica mais nesse canto. O sangue, a energia fica mais concentrada deste lado direito do sangue. É curioso, algumas energias se alimentam do sangue, tá? Então nós estamos falando de consciências espirituais que se alimentam disso. Mas elas não ficam. A manutenção. Mas elas não ficam aqui. Elas só entram, se alimentam e vão embora. Elas não permanecem. Então quando a gente faz um assentamento desse e acha que as imagens elas vão permanecer, as energias não permanecem. Entendeu? Entendeu? Aqui o que nós temos? Aqui é um dos acessos ao templo, né? O acesso interno que saía no salão cerimonial. E aqui ficava um guarda-roupa que ia até o teto, que ele guardava, né, os itens como velas, as roupas, algumas roupas cerimoniais, objetos de culto. A gente subindo por aqui, a gente entra direto no salão cerimonial. Essa casa é alugada de vocês? Essa casa é alugada. Ela uma época que ela funcionou uma escolinha de balé. Que legal! Era uma escolinha de balé e um berçário infantil, você vai entender por quê. Nossa, que legal. No espaço que eu vou te mostrar. Então, isso aqui ninguém nunca entendeu direitinho, essa portinha secreta aqui, ela saía direto no salão cerimonial, tá? Essa aqui é a sala onde ficavam as cortinas vermelhas. Aqui então tinha a cortina vermelha. Era a cortina vermelha de veludo, ali no fundo uma cortina linda, vermelha. O bafomé ficava aqui. Você tinha uma imagem de Bafomé aqui. Isso, tinha a imagem aqui, tinha um palquinho aqui no chão, tá marcadinho ainda. O palquinho onde aconteciam cerimônias, né? E aqui é um chão bem parecido com um chão que todo mundo vai se associar. Tá, mas aqui você testemunhou várias cerimônias, vários eventos. Várias. Alguns eventos eles foram, posso falar assim, reais para você? Sim, muitos deles. Principalmente os que eu montava. Os de cunho feminino. Então, os de cunho feminino, né? Rito de Afrodite.
sabendo que é uma energia totalmente feminina, eu montava, fazia e posteriormente o conteúdo era gravado, né? Depois. Mas era com frequência de cunho feminino, mais feminino do que masculino? Sim, o público é infinitamente maior para esses ritos que envolvem entidades como pombogiras, né? Como ritos de Afrodite, ritos de sagrado feminino. Mas vinham mais mulheres do que homens ou mais homens? Olha, para outros cultos era muito misto, inclusive cultos para financeiro e tal, mas para ritos sobre, inclusive nem sempre ao vivo, né? Às vezes a maioria online, mas o público era maioria feminina. Tá, é curioso porque nós temos uma energia feminina aqui, tá? Nós temos um espírito feminino aqui. Esse espírito feminino, ele não é um espírito da vaidade ou da sexualidade. Geralmente os ritos femininos, eles envolvem mais essa sexualidade, a parte feminina, o apelo, as expressões, dança e lidam então com consciências que seriam femininas. Se você vai para a Wicca, você tem muito disso, Hecate e as deusas que então são cultuadas. Aqui não. Aqui a gente tem uma outra energia e é uma energia mais agressiva, é um feminino agressivo, é um feminino mais sexualizado, mas é um feminino mais violento, mais agressivo, mais impulsivo e não é espiritual. Porque o feminino, quando você lida com a bruxaria, elementos da bruxaria, ele é algo mais espiritual, pois é uma entrega da mulher àquela religião. Mas aqui não. Esse ser está aqui. Dificilmente você vai percebê-lo, mas eu quero que você se concentre nesse salão, que você vai perceber ele está movendo, ele está andando. Você vai conseguir sentir a presença desse ser. Você consegue me dizer aonde ele está? Ela está. Só fechar os olhos. Se concentra no ambiente e diga mentalmente, eu quero sentir essa energia. E me aponta para onde você acha que ela está. Atrás de mim. Quase atrás de você. Ela está na porta, na quina da porta olhando para você. Ela está ali. Você conseguiria senti-la ali. Ela é extremamente agressiva. Ela é mais violenta. Ela tem um desenho muito curioso, que ela é uma mulher alta, com braços compridos e unhas grandes, que é um arquétipo de uma mulher mais enraivecida. No budismo, a gente chama esses seres de narakas, que são mulheres mais irritadas, agressivas, impulsivas. Quando a gente fala, por exemplo, de energia sexual, a energia ela é um elemento de transmutação. Mas se você direcionar ela só para o sexo mais animalesco, são esses seres que se aproximam. Então, se teve algum ritual de cunho sexual agressivo ou só sexo, aqui justifica-se a atratividade para esses seres. Se teve por exemplo, uma coisa mais sensual, dificilmente atrairia. Sim. Bom, nesse espaço nunca ocorreu, por exemplo, o Sex Magic, né, que ocorreu em um espaço fechado em Mariporã. Mas já tiveram eventos aqui de trabalhar a mediunidade, onde a maioria das pessoas que estavam eram mulheres trabalhando suas mentoras. Dependendo da maneira como ela é direcionada, essa figura poderia estar conectada a uma mulher dessa maneira? Poderia. Tá? Mas curiosamente ela está aqui. Ela pode incentivar ou excitar homens? Pode. Homens que têm, por exemplo, um lado muito feminino? Pode sim. E o que acontece quando uma pessoa dessa, uma figura desse tipo, se conecta a um homem que tem um lado mais bissexual ou um lado mais feminino? Sexo violento, sexo agressivo. Entende? Então a agressividade está intrínseca. Isso só em questões sexuais ou no convívio? Ela é puramente sexual. Porque, veja, o sexo gera raiva, o sexo gera agressividade, gera uma excitação muito grande. Então você pode ter uma pessoa com um comportamento mais violento por causa de um impulso sexual, às vezes retraído, um recalque. Pode. Veja, uma pessoa que seja bissexual, mas ela tende a se demonstrar mais masculina ou precisa de uma imagem mais masculina, o recalque da imagem feminina pode gerar ataques agressivos. Isso é psicologia. O próprio Freud diria que uma pessoa com recalque pode se tornar ou autodestrutiva ou destruir o próximo.
E isso se engloba, por exemplo, destruir aquilo que talvez esteja adormecido e que não possa extravasar. É uma maneira como as pessoas colocam a raiva para fora. Às vezes o elemento da raiva, ela é demonstrado acalmando o amor ou exteriorizando contra terceiros. Certo. Agora, se voltar contra mulheres, por exemplo, poderia. Poderia. Sentido. Ela está aqui. Ela é bem curiosa. Daqui, o que nós temos? Bom, ali já ficou também aquele altar, o altar das pombogiras já ficou ali, debaixo do ar-condicionado também. Depois ele foi direcionado lá para baixo. Mas ali era o espaço onde ocorriam os ritos de amarração, os ritos, né, de cunho amoroso. Aqui não temos energias, tá? Ou o altar foi desmontado há muito tempo, ou ele era mais simbólico, ele não deveria ter tanta utilização. Tornava-se só simbólico, porque não tem energias. Aqui está sendo limpo. Vocês vão entregar o imóvel? Isso, vou entregar o imóvel. Bom, ali é a entrada que a gente deveria fazer, né? Não, tranquilo. Ali a gente vai. Vamos fazer. Ali sobe. Não, por onde a gente. Aqui o que tem? Ó, vou virar para cá. Isso aqui é muito importante que você veja esse olho. Isso aqui, uma obra de um artista. Muito legal. É uma espécie de um símbolo maçônico, né? Exatamente. É aquele símbolo da nota de $1. Exatamente. Mas ele tem uma representação dentro do culto de vocês? Ele tem um fator ou é só simbólico mesmo? É simbólico, mas tem alguns pontos que inclusive foram desenhados por quem regia, né, os cultos no templo. Assim, eu não sei te dizer exatamente quais elementos são e o que eles representam, porque modificou-se a imagem. Uma coisa importante. Aqui vocês tinham um assentamento, ou o culto, algum guardião, algum protetor principal da casa? Sim. Muito bem, guarda isso. Ele deveria ficar logo nas porteiras da casa, sempre quando é a entrada, ou seja no jardim, ou seja na porta principal. Você podia ter 2 assentamentos, um com a ideia de proteção para a porta principal e outro para a entrada. Sim. Ele está ligado a um rito africano, ele está ligado a alguma coisa ligado à proteção africana, seja Umbanda, Quimbanda ou Candomblé. Ele não é de magia, ele é ligado a um rito africano. Muitas vezes aqui a casa, inclusive não foi entregue nada nessa casa, foi entregue no outro templo. Havia uma cobrança, eu achava que era o correto, mas nunca ocorreu. O rito ao capa preta. Ok. Mas essa casa, assim, você dizendo assim, claro, sobre essa questão de ritos africanos e tal. Mas esse dourado, essa nuance toda aqui que a gente tem, não foi dedicada a ele, infelizmente. Mas ele está aqui. Ele está aqui cobrando com certeza isso, né? Ele não teve ele não foi enaltecido como deveria. Você está me dando o arquétipo do capa preta. Ele não é um capa preta, ele não usa capa, mas ele é um rapaz negro. Tudo bem? Não sei se dentro do arquétipo utilizado, ele seria simbolizado como um rapaz negro que utiliza-se então da vestimenta como uma capa, cartola, coisas desse tipo. Mas ele está aqui. Ele não foi alimentado esses dias. O que acontece? Quando você utiliza-se desse tipo de proteção, você precisa fazer uma alimentação constante. Seja por oferendas de velas, seja por oferenda de alimentos, e ele pede isso, mas ele também pede bebida alcoólica. É curioso, ele sente vontade da bebida. E ele veio cobrar bebida, porque vocês esqueceram dele. Por muito tempo. E ele está cobrando. Isso aí. E ele está cobrando. E ele está aqui. Só que, deixa eu deixar bem claro, existe a questão da religião. A religião da Umbanda, Quimbanda e Candomblé é muito forte dentro desses arquétipos da simbologia dessas figuras. Ele é um ser humano normal, tá? Ele é uma pessoa normal que então aparece para trabalhar sobre a égide de um capa preta. Imagina que são vários pilares, cada pilar desse tem uma cor, cada cor representa um conjunto de espíritos. Quando você tem um conjunto de espíritos de Exu, você tem uma segregação de vários nomes, e ele então é um espírito que foi designado para ser o capa preta daqui da casa. Mas ele é uma pessoa que está aqui, ele está cobrando sim a questão de oferenda. Primeiro ele fala oferenda,
Segundo, ele vem com outras questões de ética e moral que ele não está gostando da situação. E a casa deveria ter sido demolida. Esse é um ponto curioso. Quando as pessoas esquecem da espiritualidade ou começam a trabalhar só questões pessoais, problemas, resolvendo problemas, a energia se concentra muito no espiritual. E aí pode fazer o quê? Que a casa entre em ruína. Rachaduras e infiltrações. Aqui, Ali nós temos infiltrações. a casa começa a implodir por dentro, porque você tem um aumento muito grande de energias espirituais incidindo sobre a casa, entendeu? E aí cabe realmente a quem alimenta esses seres sempre manter fora da casa, porque quando entra, gera um efeito de quebrar mesmo. Então, ele está aqui. É bem curioso. O olho pegando fogo. Teve um único culto aqui que serviu a ele, que foi esse de desenvolvimento mediúnico. E sempre eu recebia cobrança até do responsável pelos cortes, né, que é o Ahmed, ele que tinha a mão de faca aqui, ele falava, vocês estão devendo culto pro capa. Mas como eu não direcionava essa questão, eu não tinha esse respaldo. Tá bom. Mas hoje, antes disso, você acha que seria... Eu quero Você tem que sair tirar ele daqui daqui. bem. Você tem que tirar ele daqui. Eu quero sair bem com ele. Não, você tem que tirar ele daqui. Você tem que levar ele para outro lugar. Você tem que levar o assentamento dele para outro O lugar. assentamento foi destruído. Você vai ter que refazer. Eu vou refazer e vou chamá-lo novamente. Veja, existe uma responsabilidade. Quando a gente faz, então, um dito pacto, um laço espiritual com certos seres, esses seres vão ficar batendo na sua porta dizendo, ei, eu quero. Vamos para lá, que o rapaz está trabalhando aqui na casa, na reforma. Como a casa vai ser eram entregue. paredes todas marrons. Essas paredes eram todas marrons. Entende? Então, assim, esse lastro que você cria com esses seres, eles precisam ser direcionados para outro lugar. Ou você devolve isso para um terreiro de Umbanda, aqui em Banda Candomblé, devolve mesmo, e pede para que ele seja, então, devolvido a essa égide ali dos Exus, ou você mesmo libera ele. Sim. Tudo bem? Mas o vínculo é uma dependência entre alimento e bebida. Então eu posso dar isso para ele em outra situação. Pode. Eu até preferia. Né? Aqui também tem alguma coisa? Aqui era o escritório, né? Esse escritório aqui ficava um pouco de almoxarifado também. Alguém sentava para trabalhar aqui? Tinha um sofá de descanso ali. Aqui ficavam as almofadinhas, né, de meditação. Alguém ficava aqui? Teve um funcionário do TI que ficava muito tempo aqui. E ele tinha depressão? Eu acredito que ele deve ter desenvolvido isso, porque ele ficava sob constante pressão. Enfim, Eu pergunto isso porque existe uma energia ruim deste lado da parede. Este lado da parede, principalmente nos cantos, acumula uma energia de forma pensamento. Uma forma pensamento de depressão. Essa depressão, ela ocorre exatamente por ser uma pessoa que não era ouvida, ninguém dava atenção, ninguém se importava tanto quanto ele gostaria que fosse notado. E ele foi se fechando e no final ele ficava quieto, só observava, não falava. Ninguém queria saber, por exemplo, da vida dele, como ele estava, se ele estava bem, não estava bem, se ele estava com um problema ou não. Então a energia de depressão está aqui. E ele deve carregar essa energia com ele. Ela está no canto. Curioso isso. Ele tinha algum inimigo ou ele tinha uma pessoa que o ameaçava constantemente? Porque existe uma energia sobre ele de ameaça, coação. Sim, existe, até existiu no momento que ele saiu daqui. Ele foi ameaçado. Muito. E coagido e teve ameaça física, de integridade física contra ele. Teve. A energia está aqui. Aqui a gente vai entrar numa situação de pisar de ovos muito séria. Nesse quarto não só ele sofreu ameaças. No sofá ali tiveram situações onde a gente corria muitas vezes para sair do eixo da confusão. Existem certas pessoas que foram então vítimas de uma ameaça séria de integridade física. Sim. E foi feito sim um direcionamento para a destruição dessas pessoas. Foi.
Não precisa entrar em detalhes, deixa eu falar. Houve sim a movimentação de uma oferenda para que isso acontecesse. Essa energia de morte está aqui. O que acontece essa energia de morte? O que esse cara faz? Quedas, batidas e acidentes. Primeira coisa. Então a pessoa cai, se acidenta, ela tem problemas de perna, de locomoção. Primeira coisa. Segunda coisa, problemas de coluna, base da coluna. Então tudo que é integridade física, e esse ser sabe disso. O terceiro ataque ele é mental, é levar a pessoa ao desgaste máximo de estresse mental ao ponto de deixar a pessoa louca. Esse ser está aqui, ele é um ser covarde, se esconde pelas sombras e ataca sem que a pessoa realmente perceba. Alguns ataques eles são direcionados à frente, que são os ataques de pessoas decentes. Se você vem me atacar, me manda direto. Esse não. Esse ele espreita. Curiosamente, ele é a representação daquele que envia. Aquele que envia é um cara que só espreita, ele articula na noite, ou seja, ele vive nas sombras. O que é viver nas sombras? Ele pode te cumprimentar, mas ele está desejando a sua morte. Esse cara está aqui, ele está ali no canto observando a gente. Você não consegue pegar a frequência dele. Ótimo. Por quê? Quando a gente está imerso ao lodo, a gente não tem a percepção que aquilo é um lodo. Você só sabe que aquilo é um lodo quando você sai daquilo e você toma um banho. Esse ser está aqui. Eu não sei quem foram as pessoas, mas tinha uma mulher envolvida e tinha um homem envolvido. Essa mulher frequentava esse lugar e ela ficava mais para esse canto daqui. Era uma mulher mais velha. O outro rapaz, ele parece ser mais magro, mais esguio. E ele frequentava aqui também. Não sei quem é, mas ele dá a entender que ele é uma figura mais magra e esguia, a representação. Mas ele está direcionado às duas pessoas. Então isso você tem que ficar atenta. São duas pessoas que caem na história. E duas pessoas que teriam acidentes e que seriam descartáveis. Então presta atenção se alguém teve acidentes de queda, carro, moto, acidentes que poderiam levar a deixar a pessoa como se fosse um castigo. Aí você é que pense com seus botões aquilo que eu estou falando, porque quem está falando isso para mim é ele. Ele é que me passa a informação pela tela mental. Então ele me diz os alvos que ele foi determinado a atacar. Tá? Faz muito sentido. Eu vou te levar num lugar agora que quando eu cheguei aqui para esvaziar o templo, eu achei duas coisas que me assustaram bastante. Eu abordei uma pessoa e a pessoa acabou assumindo que foi feito, sim, algo para mim. Olha que interessante. Bom, é triste. É triste. Foi aqui que eu achei um rito com espelho negro e dente humano. E Mas era dente de verdade humano? De verdade, humano. E um pote, né, um caldeirão com terra de cemitério. E aí eu virei e tinha fundamento. Tinha um vidrinho, parecia sangue. Eu virei, joguei sal e descartei. Mas aí eu abordei a pessoa que estava aqui. A senhora que estava aqui, ela chorou e falou: sim, era para você e por favor não conte que te contei. É uma pessoa mais velha. Esse lado.